Nessa nossa primeira aula, nós vamos ver um pouquinho uma revisão sobre multiplicação, certo? E também as operações com números naturais, tá bom? O que é uma multiplicação? Na verdade, a multiplicação nada mais é do que uma adição de várias parcelas iguais. Estou tomando aqui um exemplo rapidinho. Uma máquina imprime 65 folhetos por minuto. Quantos folhetos imprimirá em meia hora? Todo mundo sabe que esse é um problema clássico de multiplicação, certo? Então a gente teria que fazer o quê? 65 vezes 30. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês para o que é bem importante, o nome desses dois números aí, certo? Para multiplicação, eles são chamados de fatores. Resolvendo agora nosso problema, se a gente multiplicar aqui por 0, vai dar 0, né? E por 3, 195. Fazendo a soma dessas duas parcelas aqui, a gente vai perceber que vai dar 1950. Esse resultado, galera, ele na verdade é chamado de produto ou resultado para a multiplicação, certo? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade que a gente vai ver é a comutativa. E ela é bem clássica, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Se a gente fizer 32 vezes 2 ou 2 vezes 32, nesse caso aqui, a gente vai perceber que os dois resultados vão dar 64, certo? Então, a propriedade associativa. A propriedade associativa, galera, ela diz o seguinte: podemos associar os fatores de modos diferentes sem alterar o produto. Por exemplo, se a gente fizesse aqui, essa primeira expressão aqui, 32 vezes 3 vai dar 96. 96 vezes 2 vai dar 192. Agora, partindo para essa segunda expressão aqui, se a gente fizesse 3 vezes 2 primeiro e depois fizesse 32 vezes 6, daria os mesmos 192. Ou seja, se nós fizéssemos de forma diferente, se a gente associasse diferente os fatores, os resultados, mesmo assim, seriam os mesmos, certo? Então, a terceira propriedade, galera, é o elemento neutro. Diferente da adição, que o elemento neutro é 0, o elemento neutro da multiplicação ele é 1, né? Se você multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele mesmo, certo? A propriedade distributiva, galera, é a seguinte: podemos multiplicar cada uma das parcelas de um número e depois somar ou subtrair os resultados. Por exemplo, nós temos aqui, galera, 3 vezes 8 mais 3, certo? Se a gente distribuísse a multiplicação desse 3 da seguinte forma, 3 vezes 8, certo? E depois 3 vezes 3, nós teríamos como resultado 24, certo? E 9, ou seja, 24 mais 9 vai dar 33. Nós também poderíamos fazer da seguinte forma a operação ao lado, né? Se fizéssemos 2 vezes 9 e depois fizéssemos 2 vezes 2, teríamos como resultado 18 menos 4 e como resposta 14. Fazendo uma breve conta aqui, galera, se nós fizéssemos aqui nessa primeira operação, 8 mais 3 vai dar 11, certo? E 11 vezes 3 vai dar 33. Seria o mesmo resultado da propriedade distributiva. Mesma coisa aqui desse lado. Se nós fizéssemos 9 menos 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14, daria o mesmo resultado, certo? Galera, agora eu queria dar algumas pequenas dicas sobre a resolução de problemas, certo? Então, assim, primeira coisa que é muito importante para você fazer na resolução de problemas de 4 operações é o seguinte: ler e compreender o enunciado. Vê se você compreendeu. Se você não compreendeu, é importante você ler uma segunda vez. Depois disso, você vai planejar como você vai chegar nessa situação, certo? Então, o que a questão está pedindo? Então, você vai planejar como você vai chegar nessa solução. Você planejou, você já sabe como é que você vai fazer, agora você vai executar, certo? Vai realizar as 4 operações. Depois disso, você vai verificar se seu problema está resolvido corretamente. Por fim, responder a questão. Tá bom? Então, assim, galera, nós vamos ver aqui agora nosso primeiro exemplo, bem simples. Tem em estoque 45 sacos de feijão. Cada saco possui 25 quilos. Sabendo que o quilo do feijão custa R$ 4,00, quanto ganhará o proprietário do armazém se ele conseguir vender todo o estoque? Galera, esse é um problema que ele é clássico de multiplicação, certo? Antes de mais nada, eu quero que vocês percebam o seguinte, que a gente precisa saber quantos quilos de feijão nós temos no total. Ele diz aqui o seguinte, que ele tem 45 sacos, certo? E cada saco desse tem 25 quilos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, saber a quantidade de feijão total no armazém, certo? E como é que a gente vai fazer isso?
fazendo a multiplicação, certo? De 45 vezes 25. Se a gente multiplicar esses dois aqui, vai dar 1.125 quilos, certo? Depois, nós vamos achar agora, galera, o valor arrecadado com a venda do feijão. Então, nós vamos pegar o valor total de quilos que a gente encontrou, que foi 1.125 quilos, certo? E vamos multiplicar por 4, que é quanto custa cada quilo de feijão, dando como resultado 4.500, certo? Então, é importante depois, galera, verificar se as contas foram feitas certas, certo? E depois a gente já dá a nossa resposta, né? Se a gente verificar direitinho, vai perceber que o resultado é esse mesmo, 4.500, tá bom? Então aqui, galera, fazendo aqui esse segundo problema aqui da gente, Marcos foi a uma loja e comprou 3 rolos de corda que custa R$180. Quanto ele pagará por 6 rolos? Galera, dá para perceber o seguinte, que se 3 rolos custam R$180, 6 rolos vai ser o dobro disso, ou seja, é só a gente fazer a multiplicação, certo? De 3 por 2, que vão ser 6 rolos, e 180 por 2, que vai dar 360, certo? Agora, se fossem 15 rolos, o que a gente vai fazer? Bem simples também. A gente percebe que é o quíntuplo desse resultado. Ou seja, é só a gente multiplicar por 5 o resultado, né? Daria 180 vezes 5, que daria 900. Agora, galera, a gente tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele pede 2 rolos. E a gente não tem uma multiplicação direta até chegar a 2 rolos. Então, a minha sugestão aqui nessa questão, galera, é o seguinte, vocês fazerem o seguinte. Se 3 rolos você tem R$180, bora descobrir quanto é que custa apenas um rolo? Então, para a gente saber quanto é que custa apenas um rolo, é só a gente dividir por 3, certo? Se a gente dividir por 3, a gente percebe que vai ser quanto? R$60, certo? Então, se um rolo é R$60, para a gente saber 2 rolos, agora é só multiplicar por 2, correto? Então, fazendo essa multiplicação por 2, galera, a gente vai ter o quê? R$120, tá bom? Nesse nosso último exemplo aqui de multiplicação, vocês vão perceber que ele também é um problema que pode ser considerado de combinação, e eu vou mostrar o porquê, tá bom? Então, assim, Pedro tem 2 calças e 4 blusas para ir à academia. De quantas maneiras diferentes Pedro pode se vestir para ir à academia? Então, galera, por instinto, vocês iriam fazer o seguinte. Vocês iam fazer um por um, por exemplo, vocês iam pegar uma calça, certo? E aí a gente vai chamar as blusas ali de blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Então, vocês iriam fazer o seguinte, iam combinar um a um, provavelmente fariam dessa forma, certo? E também pegaria outra calça, iria fazer a combinação aqui como no exemplo. Calça 2, blusa 1, e aí nós teríamos calça 2, blusa 1, certo? E aí calça 2, blusa 2 e assim sucessivamente, certo? Então, se a gente percebesse aqui, fizesse uma breve contagem, a gente ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, certo? Então, assim, o problema maior é quando você tivesse várias opções. Então, para fazer esse tipo aqui, 1 a 1, seria muito difícil. Então, assim, uma forma mais simples para ser feita é o seguinte. Quantas calças nós temos? São 2. Quantas blusas nós temos? São 4. Então, esse problema aqui poderia ser simplesmente resolvido por 2 vezes 4. E a resposta seria 8 possibilidades também, certo? Bem simples, tá bom? Então, galera, a partir de agora é com vocês, tá? Então, vamos fazer os exercícios direitinho, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para mim que eu vou estar disponível depois para poder responder, tá certo? Um abraço e bons exercícios.